E aí, pessoal, tudo bom? Vamos retornar nossas aulas de saúde da mulher, né? Acabou as férias para todos nós. Vamos voltar à nossa rotina normal durante essa semana e a outra. A gente vai permanecer de forma online. Eu vou gravar aqui a aula, vou mandar para vocês. E aí, quando for no dia da aula, tá? Durante a segunda e a terça-feira, eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Vamos dar uma olhadinha no nosso plano de aula, para a gente ver direitinho o que que está faltando, na verdade, né? Vejam bem, a gente já falou sobre a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino. Falamos também sobre a fisiologia da menstruação, ovulação e as intercorrências principais, né, na saúde da mulher. Falamos também sobre os exames ginecológicos, sobre Papa Nicolau. Era para a gente ter a prática dessa aula, né, que foi no dia 18 de dezembro, para a gente ter tido essa aula prática, mas não teve como. E falamos também sobre os exames de mama e o autoexame. No caso, essas duas aulas, exame ginecológico, Papa Nicolau e mama e autoexame, a gente na verdade, eu gravei a aula, não foi? Eu fiz o slide e mandei para vocês com a atividade no final, e vai acabar somando uns pontos para ajudar. Por quê? A gente parou no dia 21 de dezembro e vamos retornar hoje, no caso, dia 22, né? Tô gravando no sábado, mas aí, de toda forma, eu vou postar segunda-feira. Então, vai ser tomada essa aula dia 22 e 23. A gente vai falar sobre as doenças de útero e as doenças do ovário. E no dia 29 é para ser a nossa avaliação. Só que aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Porque de forma online aí acaba ficando um pouco difícil para vocês acompanharem. E também eu não tenho muita prática para colocar prova online para vocês. Então, acredito que eu vou passar mais um trabalho. E a nota do trabalho vai ser a nota semestral de vocês, da primeira prova. E no dia 30 da semana que vem, no caso, na outra terça-feira, a gente vai falar sobre o planejamento familiar e enfermagem na obstetrícia. São matérias, são assuntos que era para a gente falar presencialmente, né? São assuntos que, na verdade, eles têm que ter prática, porque eu preciso mostrar para vocês. Falar é uma coisa, fazer é totalmente diferente, principalmente quando o assunto é saúde da mulher. Saúde da mulher, vocês precisam ver como é feito o Papa Nicolau, os exames ginecológicos, vocês precisam saber como é que faz. Exames de mama e autoexame também do câncer de mama, vocês têm uma noção mais ou menos, porque a gente fez Outubro Rosa, né? Mas, enfim. Então, hoje, no caso, a gente vai falar sobre as principais afecções ginecológicas e também vamos falar sobre os métodos contraceptivos, tanto feminino quanto masculino. Aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Prontinho. Vamos falar sobre as afecções ginecológicas e os métodos contraceptivos. Lembrando que eu vou estar disponível para estar tirando a dúvida de vocês durante esse período de segunda, terça, tá? Período integral, só não muito tarde da noite, né? No caso, até o horário de aula, certo? E como a Analicia saiu da coordenação, então fica um pouquinho mais difícil da gente entrar em um acordo com relação às aulas. É Elisângela, tanto na direção quanto na coordenação por enquanto, então a gente está se adaptando ainda. Vamos lá. O que seriam as doenças ginecológicas? As doenças ginecológicas são doenças femininas, né?
que elas vão estar dentro de um grupo que vão acometer exclusivamente a saúde da mulher. Então, a maioria dessas doenças vão ter origem ginecológica. Quando a paciente ela não frequenta regularmente o especialista, ela pode se tornar mais suscetível a manifestar alguma enfermidade, algum tipo de doença, e aí procurar um atendimento pelo menos uma vez no ano vai acabar suprindo essa necessidade para a gente saber se afetou algum órgão genital feminino, se está livre de bactérias, fungos e vírus. E aí a gente vai saber sobre isso no exame de Papa Nicolau, no exame ginecológico, que ela vai fazer anualmente, tá? A gente tem como uma obrigação cuidar da nossa saúde genitália. E aí eu vou falar para vocês algumas dessas doenças, tá? A gente sabe que todos os dias milhares de mulheres elas vão procurar um ginecologista. A gente entende também que em cidade pequena é muito difícil encontrar ginecologista. A gente tem que acabar marcando na Secretaria de Saúde, e algumas pessoas têm o mais difícil acesso ao ginecologista. Mas no postinho tem enfermeiro, uma enfermeira que vai estar uma vez na semana fazendo o exame ginecológico. Então é importante vocês saberem e repassarem também para as mulheres quando vocês estiverem atendendo, um pronto atendimento, em qualquer outro lugar que a mulher vai necessitar desse atendimento, vocês vão dar esse passo e falar, e nos postinhos eles acolhem também, tá? E aí, alguns dos sintomas que algumas pessoas podem citar por ginecologistas são sangramentos fora de período menstrual, corrimento, dor pélvica e também dor no abdômen, irritação na vagina, coceira e entre outros sintomas que elas podem citar tanto para a enfermeira quanto para o enfermeiro. É muito difícil a questão do enfermeiro, porque tem muitas mulheres que sentem vergonha de fazer um exame preventivo com um homem. E a gente entende, né? Não é a mesma afinidade, é uma pessoa desconhecida, mesmo sendo um profissional da área, a gente acaba ficando um pouco receiosa de fazer esse tipo de exame, desconfortável. E agora acabou entrando na lei da 8080/90, foi acrescentado uma lei que permite acompanhantes permite não, deve ter acompanhante durante o exame do Papa Nicolau, o exame preventivo ginecológico, para as meninas menores de 18 anos. Então, para as mulheres que são menores de 18 anos, elas devem ter acompanhante. É obrigatório agora. Ou o parceiro, ou a mãe, ou o pai. Vem, mamãe tá gravando aula, espera só um pouquinho. Para começar, algumas dessas doenças que são muito comentadas dentro de uma sala no posto de saúde, uma delas é a vulvovaginite. É muito comum as mulheres ter, porém, elas não sabem. O que seria? É uma alteração inflamatória ou infecciosa que vai acometer a vulva, a vagina, o colo do útero e podem causar infecções de bactéria, alguns protozoários, fungos e, obviamente, vai alterar a flora bacteriana da vagina. Esses exames eles vão ser diagnosticados quando o enfermeiro ou o ginecologista fazer o exame, quando ele observar que vai ter muco presente, tá? E na hora que chegar o resultado do Papa, vai dar vulvovaginite. E o problema ele vai acometer principalmente as mulheres, né? Que estão em idade reprodutiva e estão na fase de proliferação desses germes, que são associados também à baixa imunidade. Na verdade, a maioria dessas mulheres que possuem esses tipos de bactérias, algumas alterações inflamatórias ou infecciosas, vão ser justamente por conta da baixa imunidade. Nem sempre são doenças infecto-contagiosas, não é muito difícil, principalmente para os homens parceiros,
Entender isso, que nem todo esse tipo de patologia vai ser contagiosa. É muito pela baixa imunidade, é muito associado pela baixa imunidade da mulher. Quais seriam os sinais e sintomas da vulvovaginite? Os principais mesmo são os corrimentos líquidos e grumosos, como eu mostrei na foto para vocês anteriormente. Odor não cheira bem. Então, se tem alguma alteração no cheiro, você também tem que procurar saber o porquê que está alterando o cheiro do corrimento. Prurido, ou seja, vai ter muita coceira na região íntima. Hiperemia, a região ela já é avermelhada por si só. Porém, quando a mulher está com vulvovaginite, a tendência da vermelhidão dela na vagina é aumentar muito mais. Então, fica um vermelho com aspecto inflamado. E irritação também, dores durante a relação sexual, presença de lesões, tanto internas como externas, tá? Pode ser bolhas, úlceras ou verrugas também. E qual seria o tratamento da vulvovaginite? Se for o caso de baixa defesa imunológica, ela não vai ser contagiosa. Então, a gente vai saber, se for uma doença por baixa imunidade, ela não vai ser uma doença contagiosa. E para o tratamento dessa doença ginecológica, pode ser utilizados antibióticos, antifúngicos, corticoides, uso de estrogênio também. Aí, o enfermeiro da UBS ou o ginecologista vai indicar também a higiene do local, que deve ser bem higienizada, e banho de assento e algumas roupas adequadas. O banho de assento geralmente faz com 1 litro de água normal, 1 litro de água, para uma colher de. Como é o nome, meu pai? Eita, não deu, fugiu, não, sei lá. Bicarbonato. 1 litro de água para uma colher de bicarbonato. E aí você faz o banho de assento pelo menos 2 vezes na semana. É, pode prevenir diversos tipos de patologia. Então, o banho de assento ele vai ser importante. As roupas e a higiene, eu não preciso nem falar, né? No caso da higiene, você tem que manter a vagina sempre limpa e seca, apesar dela ser úmida já por natureza, né? A gente precisa, após o banho, deixar ela seca. Não fazer a higienização por dentro da vagina. A higienização ela deve ser feita somente por fora. Algumas mulheres também utilizam algum sabonete, só que tem alguns sabonetes líquidos íntimos, né, que o pH deles acaba não sendo um pH neutro, né? Então, a pessoa tem que dar uma olhada direitinho. Alguns deles também servem para outros tipos de patologia. E a questão da roupa adequada seria não utilizar roupas apertadas. Não utilizar roupas apertadas e roupas de academia por um determinado tempo, por um longo período, né? Porque é o lugar perfeito para fungo. As mulheres que saem da academia e permanecem com a roupa durante o dia estão propícias a adquirir diversas patologias. Então, é bem importante a gente ficar atento com relação a isso. Outra doença também que a gente pode falar é a síndrome do ovário policístico. Muitas mulheres possuem a síndrome do ovário policístico. É chamado de SOP. E as pessoas sempre confundem com muita cólica, acham que vai acabar menstruando, quando, na verdade, o ovário, ele cria vários cistos. Quando é um cisto só, o médico vai falar que a mulher vai estar com um cisto no ovário. Quando são vários cistos, é chamado de ovário policísticos. São muitas quantidades. O que seria a SOP? Vai ser um distúrbio hormonal comum e afeta principalmente a saúde da mulher na sua idade reprodutiva, e também é conhecida como a síndrome de Stem-Levertal. A doença ela vai ser definida por um aumento de tamanhos dos ovários que criam várias bolsas cheias de líquidos, e no caso desses líquidos seriam o cisto, por isso o nome de ovário policístico, porque são várias bolsas
de líquido dentro do ovário. E atinge cerca de 10% das mulheres que são constadas no sistema, né, da Secretaria de Saúde, porque a maioria que tem acaba não se tratando pelo SUS, acaba se tratando de forma particular, e quando a pessoa é tratada de forma particular, não é contada no sistema da Secretaria de Saúde. Então, não faz a contagem certa. Nesses 10%, a gente poderia aumentar num valor bem considerável, em mais ou menos uns 30%, 40% ou mais. Vai ser considerada a causa mais frequente de infertilidade em mulheres com ovulação crônica, ou seja, as que não ovulam adequadamente. Então, as mulheres que elas não ovulam adequadamente, elas têm uma dificuldade para gestar, no caso, elas vão ser consideradas uma causa mais frequente de infertilidade nas mulheres. E quais seriam os sinais e sintomas, Thaís, da síndrome de ovário policístico? O distúrbio geralmente se inicia na puberdade ou na adolescência, quando os ovários apresentam grande quantidade de folículos iniciais. Além da anovulação, a síndrome do ovário policístico também vai poder gerar o aumento dos hormônios masculinos nas mulheres, no caso a testosterona, com o aparecimento de acne, aumento da oleosidade da pele, do cabelo, nascimento de pelos e, por vezes, o dobro do peso. Então, a mulher ela vai ter todos esses sintomas só pelo simples fato dela não ovular. Então, no caso do ovário policístico, vai aumentar o hormônio masculino, a mulher vai ter dificuldade de reproduzir, né? A pele fica oleosa, cabelo, pelos nascem muito além do que já é o normal, e o ganho de peso também. Às vezes, muita cólica também é muito normal, das mulheres sentirem muita cólica. Às vezes, alguns desses sintomas, eles podem confundir com os sintomas de gravidez, porque a mulher ela não vai ovular, ela não vai menstruar, na maioria das vezes. O ovário causa isso. Ou ela não menstrua, ou ela menstrua demais. Então, isso daí, a mulher vai perceber que tem alguma coisa errada e vai acabar procurando o ginecologista. Quais seriam um dos sintomas também, né? Sobre a SOP? Queda de cabelo, hirsutismo, dor na região pélvica, infertilidade, sobrepeso, menstruação totalmente irregular, a menstruação não vai vir na datinha certa, fadiga, a pessoa vai sentir muito cansaço, muito sono, e o aumento do nível de testosterona. É muito normal isso acontecer. E muita acne, né? Isso daí só vai terminar com um tratamento adequado, tanto do ginecologista quanto de um dermatologista também. É uma junção de dois profissionais que vai acabar ajudando essa paciente nesse tipo de sintomas. E como seria o tratamento da SOP? Por mais que o problema não seja contagioso, a doença ginecológica pode voltar, não tem cura. Somente vai ser controlada com os seguintes tratamentos. Quais seriam os tratamentos? Uso de medicamentos que variam de acordo com o quadro de sintomas da paciente, nas suas complicações. Normalmente, vai ser indicada a utilização de anticoncepcionais. Acredito que vocês já ouviram falar nas pessoas que têm síndrome do ovário policístico fazer a utilização de anticoncepcional, tá? Como as pílulas. Por quê? Porque elas vão auxiliar na diminuição dos hormônios masculinos e vão controlar o ciclo menstrual, é basicamente por isso. Manter os hábitos de vida saudável, fazer exercício e evitar a obesidade, por mais que seja um dos sintomas da SOP, a gente precisa também controlar, não deixar que a gente entre em sobrepeso e começar a fazer atividade física para poder evitar a obesidade. Outra doença também muito comum é a endometriose. A endometriose, ela é frequente na idade reprodutiva, tá? E ela é conhecida como a doença da mulher moderna, por conta do adiantamento da maternidade ou pela opção de não engravidar. A endometriose, ela é uma doença ginecológica caracterizada pela presença de tecido do endométrio, camada que reveste o interior do útero, fora do seu local habitual. Então, no caso, a endometriose, o seu tecido endométrio vai ter uma camada que vai revestir o seu interior do útero. E não vai ser no seu lugar habitual, vai ser em outro lugar. O diagnóstico ele vai ser feito levando em considerações os sinais e os sintomas, tá? E a endometriose, ela não é diagnosticada pelo exame preventivo, tá? O médico geralmente passa uma ressonância para ter uma maior visibilidade, né, naquele local, de preferência com contraste, tá? E ele vai ser levado em considerações todos os sinais e sintomas dessa paciente. Além disso, são realizados exames de imagem, como eu falei para vocês, vai ter o mapeamento da endometriose, a ressonância magnética, e apesar de não definir o diagnóstico, marcadores tumorais também são feitos, os exames de sangue, certo? Porém, o diagnóstico só é definido com a biópsia. Só tem como você saber realmente se é endometriose ou não, se a paciente realizar a biópsia. Continuando com os sinais e os sintomas. Algumas mulheres, elas podem não apresentar os sintomas dessa doença ginecológica, só que alguns deles podem se manifestar. Sendo eles a cólica menstrual, uma cólica muito forte, dor pélvica crônica, dor na relação sexual também é muito comum, dor ao evacuar também. Muitas mulheres, elas relatam dor no ânus, muitas mulheres, principalmente durante o período menstrual. Dor ao evacuar, sangramento ou dor ao urinar e a distensão abdominal também é muito comum.
como seria o tratamento da endometriose. O tratamento ele vai ser feito com uso de medicações hormonais, cirurgias, para poder ser retirada as lesões. E a biópsia também só tem como ser realizada com a cirurgia, no caso, né? E aí vai ser feito medicações hormonais e as cirurgias para poder fazer a retirada dessas lesões, principalmente para mulheres que ainda querem ser mães, né? Em geral, vai ser preciso um tratamento de reprodução assistida, como, por exemplo, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. É muito comum as mulheres que possuem endometriose terem, se quiserem engravidar, ter um tratamento da reprodução assistida, tá? Algumas delas vão procurar a inseminação ou a fertilização in vitro. Isso aí vai ser escolha delas. E aí, a gente vai falar também sobre o mioma uterino. O mioma, acredito que todo mundo já ouviu falar. É uma doença muito comum. Algumas pessoas falam que tem dente, tem olho, tem cabelo, que tem unha. Muita gente tem várias especulações com relação ao mioma. Então, o que seria o mioma uterino? O mioma uterino vai ser nada mais, nada menos do que um tumor benigno, que vai ser localizado no útero. Vai atingir as mulheres em torno de 30 a 50 anos de idade, por aí. E a origem do mioma é genético. É louco, mas é genético. Então, a gente acha que vai acabar puxando as coisas boas e acaba puxando as piores. Infelizmente, a origem do mioma é genético. E esse mioma ele vai apresentar um crescimento excessivo na maioria das vezes. E, considerando a localização dele dentro do útero, ele pode até causar algum tipo de hemorragia com coágulo, cólicas muito intensas. E também o aumento do útero. O útero vai aumentar, caso a mulher tenha o mioma uterino. Também pode causar dor na relação sexual e infertilidade. Esse caso da infertilidade, algumas pessoas mais velhas acabam falando, porque minha mãe tinha um mioma, minha mãe engravidou e acabou o mioma comendo essa criança. O que acontece? Como o mioma acaba sendo um tumor, dependendo do local onde essa criança estiver localizada no útero, ou se ela estiver muito próxima do mioma, conforme o mioma vai crescendo, porque a tendência dele é crescer de tamanho, acaba atingindo o feto, e acaba que o feto não sobrevive, tá? Mas não é porque o mioma comeu, porque o mioma tem dente, o mioma comeu. Não. Na verdade, o mioma ele é um tumor e ele tem vários tipos de células que estão no nosso corpo, células que possuem nos nossos olhos, nas nossas unhas, dentes. Então, essa junção de células acaba fazendo com que o mioma tenha, ou olho eu nunca vi, mas unha, dente, cabelo é muito comum. E tem mesmo, a maioria deles tem mesmo. Quais seriam os sinais e sintomas do mioma? Por mais que 75% das mulheres não apresentam nenhum sintoma, o mais comum, dá para ver pela ultrassom também, o mais comum é o sangramento intenso durante a menstruação. A mulher acaba achando que ela está com hemorragia, quando na verdade ela está com mioma. Cólicas muito intensas, urgência de urinar, dor abaixo do umbigo, sensação de pressão na região e dor durante a relação sexual. Também. E também vamos falar sobre a doença inflamatória crônica. Com relação ao mioma uterino, o tratamento dele é cirúrgico, tá? Não precisa fazer a retirada desse mioma para que não acometa ainda mais o útero dessa mulher, para que possivelmente ela consiga ter filhos, né? A doença inflamatória pélvica, chamada DIP, de todas essas doenças femininas que já foram citadas, essa daí vai ser a mais rara, a mais incomum. Porém, não menos importante, não menos preocupante. Ela vai atingir cerca de 3% das mulheres, e sendo a maioria jovens que possuem a vida sexualmente ativas. O distúrbio delas vai ser causado por alguns tipos de bactérias ou algumas infecções múltiplas, a infecção por múltiplas bactérias. Quais seriam os sinais e sintomas? Febre, dor intensa no baixo ventre e corrimento com odor fétido, tá? Então, o odor já fala, não é cheiro, é odor. Não vai tirar muito bem o corrimento. E quais seriam o tratamento no tratamento, a necessidade de uso de antibióticos para poder fazer a desinflamação, né? Em alguns casos, a paciente ela deve ser internada no hospital para poder receber esse medicamento na veia, e até mesmo pode ser necessária para cirurgia, para poder fazer a retirada desse abscesso que vai ter, né? Nessa doença inflamatória pélvica, na DIP. Caso ocorra ato sexual sem preservativo, novamente, a doença ginecológica, ela pode reaparecer e a saúde da mulher pode ser acometida. Então, por isso que é importante a pessoa passar um tempo, se informar direitinho com o seu ginecologista, para saber como é que vai ser esse processo de relação sexual, se realmente ela está apta, está no momento certo para poder ter alguma relação sexual, certo? Por isso que é muito, muito importante a comunicação entre o enfermeiro do postinho ou um ginecologista que você faça seu acompanhamento. Corrimento. O corrimento vai ser uma queixa bem frequente que vai afetar a saúde da mulher. Apesar de ser apenas um sintoma e não uma doença propriamente dita, tá? Quando a secreção vaginal for sem cheiro e tiver uma cor esbranquiçada ou transparente, provavelmente ela vai ser um corrimento de secreção normal. Esbranquiçada ou transparente, tá? O problema vai estar se esse corrimento estiver acompanhado de ardência, se você sentir esse corrimento arder, ou dor, e apresentar uma coloração diferente, tá? Se ele tiver um odor
mais forte, a gente precisa também ficar ligado, né? Geralmente, as mulheres, muito comum acontecer a gardnerela, tá? Algumas mulheres identificam que estão com gardnerela pelo aspecto, por elas perceberem como é o corrimento é dessa forma, mas hoje o corrimento não está muito legal. Ele está com uma coloração diferenciada, ele está branco, muito branco, ele está pastoso, ele está com odor, tá? Esse corrimento, ele vai estar acompanhado de uma ardência. Poxa, eu lavo, quando eu vou fazer a higienização da minha vagina, arde muito, né? Se tem uma coloração diferente, se na hora que eu vou fazer xixi, que eu passar o papel higiênico, a gente sente o cheiro na calcinha e vai saber se está com cheiro normal, está sem cheiro, ou se está com odor forte. Então, a gente precisa ficar ligada, né? Alergias, doenças sexualmente transmissíveis e candidíase, elas podem também ser causadas nessa condição. Então, tudo a gente precisa estar avaliando, né? É o nosso corpo, então a gente tem um domínio sobre ele e ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, se eu alguma coisa errada, está coçando muito, está muito vermelho, nossa, está com um odor muito forte, estou com um corrimento amarelo estranho, estou com um corrimento transparente, liguento, que está certo no período fértil. Então, a gente sabe, não adianta, a gente já é a autonomia, a gente é o nosso corpo. Então, a gente vai entender o que é certo e o que é errado. Então, o corrimento, ele vai ser a liberação de células e fluidos, tá? Que podem vir com volume, textura, fluidos, ou fluxo e cores variadas. Que eu falei para vocês, a gente precisa avaliar, a gente precisa observar para ver se esse corrimento está normal ou não. Tanto na gente quanto no paciente. Se a gente sabe que na gente não é normal, a gente sabe que o normal é sem cheiro, que o normal é um branco claro, quase transparente, mas não branco claro. Nas outras mulheres, a gente também vai ficar ligado, porque isso aqui não está normal. Está muito vermelho. Será que está com inflamação? Será que é candidíase? Será que é gardnerela? O que será que é? Né? E aí, vai ser um sinal de uma vagina saudável, caso ela esteja, quando apresentar um odor leve, uma coloração branca e o rastro de manchas amareladas na calcinha. Então, é um sinal de uma vagina saudável. Além de ser algo muito regular, pode mostrar alterações de hormônios, doenças infecciosas e até mesmo gravidez. Geralmente, na gravidez, esse corrimento vai ser no tom mais amarronzado, como aquele final de menstruação, tá? Algumas mulheres acabam vendo sangue na calcinha, quando na verdade não é sangue, é apenas um sangramento de scalp, tá? Porque o útero não vai descamar. O útero não descama quando a mulher está grávida. Então, não é sangue. É bem importante a gente saber disso. E também saber repassar essas informações. Também deve ressaltar que nesse período fértil, o tipo de secreção ele fica mais espessa, como eu falei para vocês no início. Ocorre quando há sinais de gravidez, podendo vir rosado em quantidades maiores que o habitual. É um tom do marrom clarinho, indo quase uma cor de sangue, mas não é, tá? As mulheres de idade avançada e próximas da menopausa geralmente notam esse corrimento vindo em quantidades cada vez menores, causando assim o ressecamento da vagina. Porque as mulheres que estão entrando no período de menopausa, elas têm o hormônio progesterona totalmente diminuído. Por isso que algumas das mulheres que fazem tratamento quando estão com menopausa, alguns ginecologistas fazem o uso de hormônios, e algumas delas não querem. O uso de hormônio excessivo pode causar algum tipo de câncer? Alguns estudos dizem que sim, né? O exagero da quantidade de hormônio pode causar, mas nada certo ainda. É comum para o corpo mostrar que a região da vagina está totalmente saudável, com o corrimento, além de mostrar que essa região ela também deve estar protegida. O uso de pílulas anticoncepcionais, excitação, ovulação, estresse e os períodos traumáticos, eles podem encadear um excesso na produção do corrimento, tá? Então, ou pode vir muito, ou pode vir pouco. No caso da excitação, ele vem muito, né? Ovulação, também. No período de estresse, também ocorre, né, essa modificação no corrimento. Quais seriam os tipos? Apesar de tudo parecer muito simples e também natural, há alguns casos em que esse tipo de secreção vaginal ele adverte para algumas doenças sérias da região, cores escuras, texturas elásticas e dores muito fortes podem indicar uma infecção ou mau funcionamento do seu organismo. Tá? Cada tipo possui um aspecto de cor diferente e vai identificar uma causa diferente. Por exemplo, o corrimento branco ele é o tipo normal, né? Ele vai mostrar que sua vagina está saudável. Muitas vezes ela pode aparecer durante uma relação sexual como um mecanismo de lubrificar e diminuir o atrito. Então, quem seria responsável por lubrificar a vagina seria a glândula de Bartholin. Ela é responsável pela lubrificação da nossa vagina, certo? Entretanto, se ele for espesso e apresentar algum tipo de coceira, ele pode ser algum tipo de infecção e você precisa pesquisar mais sobre isso, né? Se informar mais, ir até um profissional da área da saúde e tirar a dúvida. Ah, Thaís, mas o documento é amarelo ou verde. O que significa? É muito comum quando é um amarelo suave e não apresenta nenhum tipo de textura espessa, nenhum cheiro muito forte. Porém, se for o contrário, até mesmo indicar uma cor mais esverdeada, pode ser o início de uma dieta desbalanceada ou então uma
infecção sexualmente transmissível. Então, a gente precisa ficar de olho. Se for um corrimento cinza, o corrimento cinza ele vai indicar uma doença bastante comum, que pode ser a vaginose bacteriana, né? E se for rosa, pode ser um sinal possível de uma gravidez, muito comum também, tá? Doenças vaginais ou apenas sinais de um ciclo menstrual está por vir. Então, ou você vai ter essa secreção rosa se você estiver grávida, ou pode representar que o seu ciclo menstrual já está chegando, está próximo. Um desses vai ser, tá? Com certeza. Ou então, se você tiver uma relação sexual, é muito comum, após a relação sexual, vir essa secreção rosa. Então, vai ser um desses três. Ou a menstruação está perto de vir, após uma relação sexual, ou então você está muito vir. Mas e se essa secreção for vermelha, ou então marrom? Ai, desculpa, desculpa. Eu nunca vou falar na frente do computador, eu fico toda vez mostrando no seu face. Enfim, se o corrimento for vermelho ou marrom, ele costuma aparecer após o período menstrual, quando a menstruação está já no final, tá? Em outros casos, há também o aparecimento em mulheres que têm um ciclo irregular, um ciclo menstrual irregular, mas se torna um tom vermelho vivo em diferentes períodos do mês, pode indicar uma infecção, até mesmo câncer endometrial, então é muito bom ficar de olho. Se for claro e elástico, indica que você está tendo seu período de ovulação. Seriam as causas do corrimento. O corrimento, ele pode causar por uma infecção fúngica, clamídia ou gonorreia também, doenças inflamatórias pélvicas, tricomoníase e câncer de colo de útero, tá? Uma dessas causas podem causar alteração no corrimento vaginal. E quais seriam essas dicas para evitar o tipo de corrimento ruim? Corrimento bom, a gente já sabe como é que funciona. Higienizar corretamente a região da vagina, evitar compartilhar roupas de banho, roupas íntimas, isso aí não era nem pra cogitar, né? Experimente comer frutas no café da manhã, a alimentação também influencia muito. Experimentar dormir com roupas mais leves, de preferência sem calcinha. Higienizar a região íntima após relação sexual também é muito importante. E faça o exame do Papa Nicolau todos os anos. Para quem é casada, para quem namora, é importante você também conversar com seu boy, falar para ele higienizar também dele, porque a má higienização do seu boy pode causar, sim, alguns tipos de doenças para você. Então, principalmente quando a pessoa é da área da saúde, vocês que já estão perto de se tornarem profissionais, né, a pessoa acaba ficando um pouquinho chata. Ah, mas não é assim que faz. Ah, você tem que abaixar, tem que fazer dessa forma. Então, é muito importante a gente orientar o nosso parceiro de como deve ser feita a higienização do pênis. Por quê? Se o seu parceiro fizer xixi, só balançar na privada do banheiro, não lavar, não higienizar, ele pode causar, quando você tiver uma relação sexual, ele pode muito bem transferir algum tipo de doenças para vocês também. Não doenças sexualmente transmissíveis. Mas a falta de higiene dele pode também causar algum tipo de infecção na sua vagina, né? Então, é importante a gente fazer essa orientação com relação à higienização do nosso parceiro, ok? Então, a dica é sempre usar preservativos durante as relações sexuais, evitar o uso de calças muito apertadas. Na praia e na piscina, não ficar com o biquíni molhado no corpo por muito tempo, porque acaba surgindo fungos, e os fungos, eles gostam de se proliferar em ambientes úmidos. É que nem a roupa da academia, que eu falei para vocês, né? Malhou, chegou em casa, tira a roupa, toma um banho, tá? A roupa úmida é o lugar perfeito para os fungos. Algumas bactérias sexualmente transmissíveis, como a clamídia, ela pode estar presente mesmo em mulheres assintomáticas. Então, você pode ter clamídia e pode não ter nenhum tipo de sintomas. Por isso que é importante manter o acompanhamento ginecológico periódico, que aí durante o seu tratamento, fazendo Papa Nicolau, fazendo seus exames preventivos, você vai saber se a sua pepeca está saudável, se não está saudável, né, se está tendo alguma alteração. Então, vamos cuidar, meninas. Com relação à incontinência urinária feminina, já é um assunto bem mais calmo, né, mais relax, porque todo mundo já tem incontinência urinária. A incontinência urinária, ela vai ser a perda involuntária da urina a perda involuntária da urina pela uretra. Tem muitos que cuidam, menino. Todo mundo. Isso acontece com todo mundo. É mais frequente no sexo feminino e pode manifestar tanto na quinta ou na sexta década de vida quando as mulheres mais jovens. Atribui essa prevalência ao fato da mulher apresentar, além da uretra, duas falhas naturais no assoalho pélvico, né, o hiato vaginal e o hiato retal. Isso vai fazer com que essas estruturas musculares que dão a sustentação para os órgãos pélvicos vão produzir uma contração da uretra para poder evitar a perca urinária e o músculo que forma um pequeno anel em volta da uretra seja mais frágil nas mulheres. Então, algumas mulheres hoje, algumas ginecologistas indicam muito o pompoarismo, né, que é a contração do músculo vaginal, e ele também ajuda muito, tanto para controlar o músculo, você ter uma resistência maior. A eliminação da urina vai ser controlada pelo sistema nervoso autônomo, tá? Mas ela também pode ser comprometida diante dessas situações. O comprometimento da musculatura dos esfíncteres ou do assoalho pélvico, gravidez e parto, tumores malignos ou tumores benignos, doenças que comprimem a bexiga, obesidade, tosse crônica dos fumantes, quadros pulmonares e obstrutivos que geram pressão abdominal, bexigas hiperativas que contraem independentemente da sua vontade, tá, do portador.
e daí, no caso, tem uma cirurgia para poder fazer. Procedimentos cirúrgicos ou irritação que levem os nervos dos esfíncteres masculinos, certo? Incontinência urinária de esforço. Seria o sintoma inicial, né, a perda de urina quando a pessoa tosse e faz esse movimento. Essa aqui todo mundo teve. Urinária de urgência é a mais grave do que a de esforço. Ela vai se caracterizar pela vontade súbita de urinar e vai ocorrer em meio às atividades diárias. As pessoas perdem urina antes mesmo de chegar no banheiro. Isso não é normal. Incontinência mista, que vai ser associada aos dois tipos de incontinência acima. Os sintomas mais importantes vai ser a impossibilidade de controlar a perda de urina pela uretra. Então, a pessoa vai fazer xixi e ela só vai sentir molhado. Enurese noturna. A enurese noturna, ela vai acontecer, essa incontinência, durante o período de sono dessa mulher. Tá? Ou, no caso da mulher, porque a gente está falando das mulheres, né? O exemplo mais típico é o da criança que faz xixi na cama, que sonha que tá fazendo xixi e acaba toda molhada. Quem nunca? Embora a maioria das crianças já tenham aprendido a controlar a medição, né, em torno dos 3, 4 anos de idade, é considerado normal que algumas crianças ainda urinem até os 5, 6 anos. Porque ela não tem o controle do esfíncter dela. Então, ela vai ter essa enurese noturna. Certo? Incontinência urinária feminina, continuando, com relação ao tratamento. O tratamento da incontinência urinária, por isso, é basicamente cirúrgico, tá? Mas exercícios também vão ajudar a reforçar a musculatura do assoalho pélvico. Então, esses exercícios que eu falei para vocês é o pompoarismo, que é o hábito de você relaxar e contrair o músculo da vagina. Para incontinência urinária de urgência, o tratamento é com medicamentos e também com fisioterapia pélvica. E agora, vamos entrar para os métodos contraceptivos mais antigos. Eu vou tomar uma aguinha. Eu tô com sede. Tá vendo? Para falarmos de métodos contraceptivos, todo mundo adora esse tema, né? Na verdade, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Algumas pessoas não gostam de fazer o uso do método contraceptivo. Mas, ó, depois se lasca, né? Por isso tem que fazer um método contraceptivo de forma correta. Então, vamos lá. Qual é a importância desses métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos, eles têm a função de quê? Proteger homens e mulheres de doenças sexualmente transmissíveis ou as mulheres de uma possível gravidez, uma gravidez indesejada. Então, a importância dos métodos contraceptivos é basicamente essa. Ok? Ok. Tipos de métodos. A gente possui 4 tipos de métodos. O primeiro é o método hormonal. O segundo é o método de barreira. O terceiro é o método comportamental. E o quarto é o método cirúrgico. Então, vamos começar pelos métodos comportamentais. Vamos falar um pouco sobre a tabelinha, quando as mulheres usam essa tabelinha. As mulheres que se confiam nessa tabelinha. E, principalmente, as mulheres que acreditam que não vão engravidar com coito interrompido. Me poupe, né, meninas? Mas, enfim. A tabelinha, eu já falei para vocês como é que funciona, tá? Do primeiro ao 7º dia, você vai estar no seu período infértil, que é o período de menstruação. Do 8º ao 19º dia, você vai estar no seu período fértil, mas vai ser basicamente entre 12, 13, 14, 15, certo? Geralmente, o período fértil vai ser ou 5 dias antes ou 5 dias depois, tá? O período infértil vai ser do 20º ao 32º dia, talvez, vai depender do seu ciclo menstrual. E aí, a tabelinha, você vai com base nisso. Você vai olhar, você vai fazer o seu ciclo menstrual, como eu expliquei para vocês em sala de aula. E aí, ela vai ver qual é o dia do período fértil dela. Então, aquele dia daquele período fértil dela, ela não vai ter nenhum tipo de relação sexual. Porque ela está apta a engravidar. Então, ela não faz relação sexual. Ela não tem relação sexual durante esse tempo. Qual vai ser o período que ela vai ter relação sexual? No período que ela estiver infértil. Certo? Ou durante o período menstrual. Cada um é cada um. E o coito interrompido, tá? Isso aqui é o coito interrompido. É a famosa pulo do gato. O pulo do gato. O método do coito interrompido, ele é pouco
eficiente, pois a secreção do pênis na fase de gestação podem conter espermatozoides vivos para bebê. Então, não acredite que aquela golinha que fica, né, aquela secreçãozinha no pênis, que ele não gozou, ele não ejaculou. Porém, antes, durante a relação sexual, ele estava com esse tipo de secreção. Pode sim haver espermatozoides vivos ali. E você pode sim engravidar, tá? O que é difícil? Conter a ejaculação. Então, não é um método seguro, tá? Nenhum método é 100% seguro, mas esse aí não chega nem a 10% de segurança, tá? É um método muito... Como é que eu posso falar? Não sei nem dizer. É um método que não deveria existir. Você corre o risco de toda forma de engravidar. Então, se você estiver no intuito de não engravidar, é melhor fazer outro tipo de métodos contraceptivos. O método de barreira vai ser a utilização de camisinhas de barreira. É basicamente que não vai deixar o espermatozoide passar dali, do colo, tá certo? Não vai deixar passar no colo, não vai deixar chegar no útero. Então, os métodos de barreira que vão impedir esse espermatozoide chegar lá seria a camisinha, o diafragma, as esponjas e espermicidas. E dispositivo intrauterino, que seria o DIU. A camisinha masculina, todo mundo já sabe como é, tá? Mas eu vou para vocês como coloca e como fazer a retirada, tá? Retirar a embalagem cuidadosamente, não utilizar o dente para não correr de rasgar, de furar, colocar o preservativo na cabeça do pênis ereto e rígido, porque se não for dessa forma, não consegue, tá? Se não for circuncidado, primeiro puxa a pele para trás, o prepúcio, tá bom? E faz essa colocação. Aperte a ponta do preservativo para poder eliminar totalmente o ar, para ela não correr o risco de estourar. E a camisinha é dessa forma, tá? Ela é colocada internamente, tá? Acaba, não bem, não sei como é que funciona. Na verdade, ela parece ser uma forma muito, como é que a gente pode falar? Incomoda, né? Ela parece que incomoda um pouco. Então, a do homem seria a mais rápida e a mais, né, eficaz, as duas são. Mas a do homem acaba sendo a mais fácil, é muito difícil você encontrar uma mulher que queira usar uma camisinha feminina, tanto que nos postinhos de saúde a quantidade dela é muito, muito diminuída com relação à camisinha masculina. E também tem a utilização do diafragma, né? O diafragma, ele é nada mais nada menos do que um disco de borracha, e ele tem como intenção fechar o colo uterino para que os espermatozoides não ultrapassem dali. Okay? Muito difícil de ser utilizado também, as mulheres geralmente não gostam muito, porque o colo do útero de algumas mulheres acaba sendo um pouco mais distante e tem uma certa dificuldade para fazer a retirada. O espermicida. Algumas pessoas, a maioria das pessoas não ouviram falar mais como que é. Esse espermicida, ele funciona por meio de um bloqueio que impede o espermatozoide de entrar no cérebro. O espermicida, ele vai matar os espermatozoides ou torná-los inativos. Ou seja, eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir pegar no local certo, tá? E é a mulher que faz a utilização dele, tá? E a gente tem o famoso DIU, né? O dispositivo intrauterino, tá? Aí a gente tem o DIU normal, que é o DIU hormonal, que é mais chamado de DIU de Mirena, tá? O DIU de Mirena, ele é um DIU normal e hormonal, desculpa, e tem o DIU de cobre, tá? Então a gente vai ver a diferença desses dois, o DIU de Mirena, que é o DIU hormonal, e o DIU de cobre. Existem basicamente dois tipos de DIU. O DIU mais antigo, que é o DIU de cobre, e o DIU hormonal, que é o DIU de Mirena. A principal diferença é que ele está no seu efeito sobre a menstruação. Então, o DIU hormonal, ele vai fazer com que a menstruação seja um pouco fluxo. E o DIU de cobre vai fazer com que essa menstruação tenha um fluxo maior, tá? E pode piorar também a sua cólica. Ou seja, se a mulher menstrua muito, a tendência é que quando ela colocar o DIU de cobre, é que ela menstrue mais, e tenha muito mais cólica. Já o DIU de Mirena vai fazer com que a intensidade da menstruação diminua ou nem menstrue, tá? É bem melhor. Mas o DIU de Mirena, eu nunca vi nos postinhos de saúde. Pode ser que tenha agora, mas eu não sei de nenhum postinho que disponibiliza o DIU de Mirena. Ele acaba sendo vendido mais em hospitais particulares e o custo-benefício acaba sendo um pouco alto. Sua durabilidade também acaba sendo um pouco menor. Salvo engano, são 3 anos. E o DIU de cobre é 5. O método cirúrgico é nada mais nada menos do que a laqueadura, né? Todos já conhecem. Então, a gente tem as tubas uterinas, né? O ovário, o ligamento do ovário e a cavidade uterina. Tem o processo do método contraceptivo cirúrgico da laqueadura, que é a amarração. Ele pode ser cortado e cauterizado, e cortado e amarrado, tá? Vai da mulher. Quando ele é cortado e cauterizado, é usado a nossa canetinha, né? No centro cirúrgico, elétrico, e vai fazer a cauterização dessa tuba uterina, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês uma, uma foto para vocês analisarem bem direitinho de como é feito. Algumas das mulheres que já fizeram amarradas, eu conheço, e elas conseguiram amarrar e ter outro filho. Já tem umas mulheres que não queriam ter outro filho,
estava com a tuba amarrada, mas, mesmo assim, correu risco. Então, algumas pessoas cortam e capoeiram mesmo, que é uma forma mais segura. E para o homem, tem a vasectomia, tá? A vasectomia é uma cirurgia super simples, é uma cirurgia em que o homem vai sair caminhando do hospital, tá? Ele vai, passa um tempinho de repouso, coisa pouca, e vai para casa. É muito tranquilo mesmo, muito tranquilo, diferente da mulher, porque a vasectomia, a laqueadura, acaba sendo um método de cesárea, bem dizer, né? É bem cômodo. Nossa, é uma coisa muito ruim. Quem já fez cesárea vai entender. É a mesma coisa, tá? É o mesmo procedimento. Então, é muito mais sofrimento para uma mulher do que para um homem. Então, eu coloquei para vocês aqui a foto, né? A vasectomia, ela vai ser... O médico, ele vai cortar o ligamento do ducto deferente. Então, cortado esse ligamento do ducto deferente, não corre o risco mais de espermatozoides vivos fazerem a fecundação. Então, como eu falei para vocês em sala também, corre um pequeno risco de, durante esses 6 meses, né, porque os médicos pedem 6 meses, sem relação desprotegida. Alguns homens, após 6 meses da vasectomia, podem se engravidar. Por quê? Tá aí, não fez a cirurgia? Porque pode também ocorrer espermatozoide no seu canal de uretra, muito comum, do ducto deferente para cima, haver espermatozoides vivos. Então, corre sim o risco da mulher engravidar após a cirurgia. Então, é 6 meses para poder fazer a eliminação total desse esperma, e a mulher não corre risco de engravidar. Métodos hormonais. Os métodos hormonais vão inibir a ovulação. Então, as mulheres que fazem o uso de anticoncepcional não ovulam. Muito difícil de acontecer. É raro, mas acontece. Sempre. Né? Das mulheres que tomam anticoncepcional acabar engravidando. Como é feito o uso dos comprimidos? 3 semanas de comprimidos orais e 1 semana de descanso. Certo? A gente também tem a injeção, né? A injeção de 3 em 3 meses, ela é utilizada. Eu, por exemplo, já fiz o uso dela, não me dei com ela, mas algumas mulheres fazem o uso dela. Algumas mulheres também não menstruam tomando essa medicação. E tem a pílula do dia seguinte, tá? O seu tratamento vai ser iniciado daqui de 72 horas após uma relação sexual sem uma proteção e reduz o risco de gravidez em pelo menos 75%. Lembrando que a pílula do dia seguinte não é método contraceptivo contínuo. Não é sempre que você vai fazer e nem pode, vai até mal. Age antes que a gravidez ocorra. Então, se a fecundação ainda não ocorreu, o medicamento ele vai dificultar o encontro do espermatozoide e o óvulo. E agora, se a fecundação já tiver ocorrido, ela vai provocar uma descamação do útero e vai impedir a implantação do óvulo que vai possivelmente fecundar, certo? Deve ser usado em casos excepcionais e não como um anticoncepcional de rotina, certo? Nem sempre surte resultados e pode ter efeitos colaterais intensos. Então, usem com sabedoria. Usada até 24 horas após a relação, ela tem um índice de falha de 5%. Entre 25 e 48 horas, o índice de falha aumenta para 15%. Entre 49 e 72 horas, o índice de falha pode chegar até 42%. Então, é um método, não indico de forma alguma, é um método que mexe muito na questão hormonal da mulher. Tá? Tem muitas mulheres que tomam com uso muito frequente, é melhor tomar comprimido, que fica uma coisa mais certa. Né? Já é muito pesada pelo dia seguinte, e ela não deve ser utilizada com frequência. Então, quem aí estiver assistindo a aula, que tome direto, por favor, pare, viu? Pare e tome tempo. Vai tomar um remédio, vai tocar um DIU, tá bom? Vai fazer qualquer outro tipo de método contraceptivo, menos a pílula do dia seguinte. Ela só é utilizada em casos de extremidades, que não tem pra onde correr mais. Tá certo? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam assistindo essa aula até o final, tá bom? É uma aula muito interessante. Eu espero muito que vocês assistam e realmente tirem suas dúvidas comigo, tá? Digam o que vocês estão com dúvida. E durante segunda e terça-feira eu vou estar tirando essa dúvida com vocês. Peço que não acumulem nenhum tipo de dúvida. O que estiverem com vontade de perguntar, por favor, perguntem, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Se quiser me perguntar no particular, top. Se quiser me perguntar no grupo, top também. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, certo? Então, é isso, pessoal. Ó, um cheiro para vocês. Estou com muitas saudades, tá? A gente se encontra amanhã novamente e também na próxima semana. Sim.